Vamos agora à palestra da professora Maria Lúcia Fatorelli com o tema Auditoria da Dívida como ferramenta de mobilização social para enfrentar o sistema da dívida e virar o jogo. Vamos falar aqui da professora. Maria Lúcia Fatorelli é coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida desde 2000 e membro titular da Comissão Brasileira Justiça e Paz da CNBB. Graduada em Ciências Contábeis e Administração, especialização em Administração Tributária, auditora fiscal aposentada do Ministério da Fazenda. Atuou como membro da Comissão da Auditoria da Dívida do Equador e da Grécia. Assessorou a CPI da Dívida Pública na Câmara dos Deputados do Brasil entre 2009 e 2010 e a CPI da Prefeitura de Belo Horizonte, Ativos S.A., na Câmara Municipal de BH em 2017. Foi membro temporário do Expert Group da UNCTAD ONU em Bruxelas em 2009, Nova York em 2011 e tem vários livros e artigos publicados no Brasil e exterior. Professora, a palavra é sua. Muito grata, cara José, que honra ter você aqui para intermediar esse painel com os comentários riquíssimos que tem feito aí para nós, e uma alegria imensa também compartilhar essa mesa com o Fábio Panuzzi, com o Eduardo Brasileiro, nossas queridas tradutoras, todos que nos assistem, gratidão. Bom, meu tema aqui nessa última palestra desse seminário nacional é falar da auditoria como ferramenta de mobilização social. Algumas pessoas, ao ver esse título, podem perguntar: como vamos unir algo técnico como uma auditoria com uma mobilização social? Eu digo para vocês, isso é plenamente possível e necessário. A auditoria é uma ferramenta poderosíssima para a conscientização social, porque ela revela dados comprovados através de procedimento de investigação feita com base em documentos e dados oficiais. O resultado da auditoria tem que ser feita com participação social, não com aquelas empresas do mercado. A auditoria mostra o caminho do dinheiro, mostra os meandros feitos para camuflar operações ilegais, ilegítimas e até fraudulentas, que desviam grandes volumes de recursos para o pagamento de mecanismos que não tem nada a ver com o que o povo pensa que é uma dívida. Aí que está a questão. Se a sociedade tomar conhecimento dos resultados da auditoria, imediatamente ela vai se mobilizar, porque ela vai entender por que está faltando recurso para as urgentes necessidades sociais, para a sobrevivência de maior parte da população brasileira, que nesse momento se encontra em insegurança alimentar. E eu não gosto de falar em segurança alimentar é passando fome. E por que um país tão rico como o Brasil, em todos os sentidos, está tão atrasado? Quem toma consciência dessa injustiça se mobiliza. Então, eu queria começar essa exposição perguntando: quem paga a dívida pública? É você. Você que está me escutando aqui agora, paga. Mas você não sabe que dívida é essa, não sabe quanto você paga e também não sabe para quem você paga. Só isso já justifica a necessidade de uma auditoria. Em geral, as pessoas sentem que tem algo errado, que a vida delas está difícil, mas elas não fazem a relação com o sistema da dívida. E a culpa não é de quem não faz essa relação. Por quê? O poder financeiro consegue dominar a pauta e o debate da dívida é totalmente interditado. Não abre espaço para a gente falar, a não ser a TV Democracia, né, Fábio? E os outros canais, quando abrem, tentam neutralizar os escândalos. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Só para pegar um pouco o fio da história, eu vou contar que lá no início da década de 90, o próprio mercado se referia a uma parte da dívida como esqueletos. Olha só, em vez de falar do mecanismo, o que era, usava uma metáfora, esqueleto. No fundo,
se tratava mesmo de restos mortais. Por quê? A maior parte da dívida externa naquela época estava em suspeita de prescrição. 80% da dívida externa, no momento em que a dívida interna era nula. 80% suspeita de prescrição. Ou seja, o que é dívida prescrita? Morta. Ninguém investigou na época. Estávamos numa época tumultuada diante das denúncias que levaram ao impeachment do Collor, morte do Ulisses Guimarães, que era presidente do Congresso, Severo Gomes, que era o senador que mais investigava a dívida. Enfim, em meio àquele período conturbado, na véspera do Natal, dia 23 de dezembro, o Senado aprovou uma resolução que foi usada para respaldar a transformação daqueles 80% da dívida externa, suspeita de prescrição, em novos títulos, na operação chamada Brady, em Luxemburgo, paraíso fiscal. Desculpa, gente. Não se fez a auditoria prevista na Constituição. O Brasil saiu da negociação com uma dívida ainda maior, sem ter recebido 1 centavo. E ainda tivemos que comprar garantias. Dezenas de bilhões de títulos do Tesouro norte-americano para garantir essa operação fraudulenta. Quem é que estava negociando? O chefe da comissão era o Pedro Malan, que depois virou ministro da Fazenda. Também fazia parte da negociação o Murilo Portugal, que depois virou secretário do Tesouro Nacional. E Armínio Fraga, que depois virou presidente do Banco Central. Entenderam? As pessoas dos 3 órgãos que manejam a dívida pública participaram dessa operação, antes do Fernando Henrique virar presidente, lá em 92. A partir de 94, todos eles dentro do governo. Mais 50 pessoas participaram daquela negociação. Qual que foi o resultado daquela negociação? Que não trouxe 1 centavo para o Brasil. A dívida suspeita de prescrição virou novos títulos. E aqueles títulos eram os esqueletos podres. Eles não serviam para nada, eles não podiam ser negociados em nenhuma bolsa de valores do planeta. O Brasil aceitou, com essas autoridades no poder, né? Aceitou esses títulos em transformação em novos títulos da dívida externa, dando uma repaginada, em novos títulos da dívida interna, quando a dívida interna estava pagando juro de mais de 40%. E, ainda por cima, esses títulos podres foram aceitos para comprar empresas privatizadas, como a Vale do Rio Doce, por exemplo. Trocamos os minérios do Brasil por título podre. Então, gente, a dívida afeta toda a economia. Não é só uma questão contábil, auditoria. Ela tem que entrar em todas essas facetas aqui. Políticas, históricas, econômicas. Outra metáfora usada pelos liberais, que não querem revelar a montanha de dinheiro que gastamos para pagar a dívida, é a expressão rolagem. Mentem, alegando que a dívida não está sendo paga, está sendo só rolada, o que é uma mentira. Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que a dívida está sendo paga em dinheiro. Não só nos anos que produzimos 1 trilhão de superávit primário até 2014. De lá para cá, dinheiro de outras fontes que não tem nada a ver com a emissão de dívida e que poderiam estar sendo destinados para saúde, educação, assistência, ciência, tecnologia, etc., tudo que a coletividade merece, está sendo desviada para pagar a dívida, tá? A auditoria prova isso. Em segundo lugar, é preciso dizer o seguinte: rolagem seria a mera substituição de um título que está vencendo por outro. Se isso tivesse de fato acontecendo, o estoque da dívida estaria constante, porque é só uma substituição de um que está vencendo por outro, novo. Mas não é isso que está acontecendo. O estoque da dívida está explodindo.
Em terceiro, é preciso dizer que as investigações da CPI da dívida há mais de 10 anos já provaram que dentro da chamada rolagem ou amortização estão também os juros. Chamam de rolagem, mas na verdade é emissão de novos títulos para pagar juros, o que é inconstitucional. São juros maquiados de rolagem. Em geral, quem critica o gráfico da Auditoria Cidadã não sabe disso. Não sabe que os juros são contabilizados como rolagem. A cúpula do poder financeiro deve morrer de rir ao ver quantas pessoas embarcam nas suas metáforas ridículas e ficam repetindo esqueleto para cá, rolagem para lá, e assim vão justificando esses esquemas que subtraem os recursos consumidos pela chamada dívida. Nós temos que reconhecer que o mercado financeiro sabe aproveitar os momentos. Aproveitou o tumulto do impeachment do Collor para ressuscitar a dívida suspeita de prescrição. Aproveitou o tumulto das denúncias da Lava Jato e o impeachment da Dilma para fabricar a crise que derrubou o PIB em 7% em 2015 e 2016, explodiu a dívida pública com emissão de títulos lá em 2015 em quase meio trilhão acima do necessário. Vendeu os títulos, ficou com dinheiro em caixa, parado. Em um ano, as perdas com swap cambial, resultado negativo, superou 200 bilhões. E lá, a tal da remuneração da sobra de caixa dos bancos atingiu o patamar de 1 trilhão. Quando os juros estavam em 14,25%, mas os títulos estavam sendo vendidos com juros muito mais altos que isso. Gente, faz a conta. Só esses 3 mecanismos que eu citei aqui dá quase 2 trilhões em um ano. Tudo isso combinado empurrou a economia para a recessão, refletiu na explosão da dívida, e a dívida gigante passou a ser usada como justificativa para o teto de gastos, para a reforma trabalhista, da Previdência e demais medidas recessivas. Tudo isso, todo esse arroxo para pagar a dívida. O mercado está se aproveitando também da pandemia. Em meio a todo esse drama que a pandemia arrasta, a crise fabricada se aprofundou, porque lá em setembro do ano passado, essa remuneração da sobra de caixa dos bancos, o overnight, que só beneficia banco e amarra o Brasil, chegou a 1 trilhão e 700 bilhões em setembro. Secou o crédito às empresas. Então, nosso problema não é falta de dinheiro, nós temos dinheiro, mas a política monetária do Banco Central seca esse dinheiro e fica remunerando aos bancos. O desemprego disparou e a crise está sendo muito mais grave do que estaria se nós não fôssemos comandados pelo BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, instituição privada que fica lá na Suíça, privada, e manda no Brasil. Para se ter uma ideia do privilégio do mercado, logo no primeiro dia útil da pandemia aqui no Brasil, dia 23 de março de 2020, o presidente do Banco Central lançou um pacote de liquidez e capital para os bancos de trilhões de reais, fazendo explodir ainda mais a dívida pública, que já chega a quase 7 trilhões, só a dívida interna. Aí, esses mecanismos favorecem os bancos não usam o dinheiro para circular na economia, não usam, tem dinheiro em caixa, mas eles não usam, eles usam para depositar no Banco Central e ganhar remuneração diária. A dívida explodiu e a pauta do capital está correndo de vento em popa. Só nos primeiros meses desse ano já foi aprovada a independência do Banco Central, tornando o Banco Central totalmente livre, sem tutela, com poder total, sem restrição alguma sobre a moeda, sobre os juros, sobre a política monetária, sobre as reservas internacionais. Depois que ficou independente, já subiu os juros 3 vezes, sem justificativa que se sustente. O projeto de lei 3877 legalizou a remuneração da sobra de caixa dos bancos e deixou sem limite.
A emenda 109 colocou ajuste fiscal na Constituição. As privatizações estão aceleradas. Olha aí a Eletrobras. Quem é que está falando nisso? A facilitação de operações em dólar, risco de dolarização, ampliação de operações com derivativos, que provocaram a crise lá nos Estados Unidos em 2007, 2008 e na Europa em 2010, foi aprovado na Câmara. Projeto 5387 de 2019, agora está no Senado. A securitização, que é um esquema de desvio de recurso, o orçamento federal de 2021, com amplo privilégio para a dívida, 2 trilhões e 200 reservados este ano para o pagamento da dívida. E a PEC 32, que está lá, andando na Câmara também, abrindo a possibilidade de privatizar toda a estrutura do Estado e abrir oportunidade de negócios e retrocesso na organização da administração pública, trazendo de volta o apadrinhamento, as rachadinhas e o fim do concurso público. Até quando nós vamos ficar só assistindo esse imenso dano às finanças nacionais? A metáfora da moda é o depósito voluntário remunerado. Em português claro, significa bolsa banqueiro sem limite e sem justificativa. Como explicar, honestamente, que o Banco Central deve ficar obrigado, por lei, a pagar juro diariamente aos bancos sobre um dinheiro que nem é dos bancos? Como explicar isso de forma honesta? Não tem como. Perderam completamente a vergonha em plena pandemia, sob as mentiras que estão lá na justificação do PL 3877 de 2020. O Congresso acabou de aprovar. Nós esperamos que a Presidência da República vete. Temos feito campanha, colocado lá no site da auditoria, com um clique você manda e-mail para as autoridades do Executivo. Só que estamos aí no tumulto da pandemia, da CPI, das investigações, e como eu falei antes, o mercado sabe muito bem aproveitar os momentos. Essa operação não é qualquer operação. Ela é a principal operação responsável pelo travamento da economia brasileira, porque ela é que torna os juros de mercado abusivos. E juro alto, juro exorbitante, como tem aqui no Brasil, impede que o dinheiro circule na economia, fica tudo travado. O país, além disso, fica na mão do mercado. Quando o mercado quer criar uma crise, derrubar o PIB e derrubar o governo, como fez com a Dilma, ele aumenta os juros e aumenta o volume dessas operações. Simples assim. Seca o dinheiro em circulação. E, gente, secar o dinheiro numa economia é como sangrar o sangue de um corpo. Você mata, tá? É claro que os bancos preferem a remuneração diária paga pelo Banco Central do que emprestar juro baixo para a sociedade, para as empresas. Esse projeto 3877 desobedece à Constituição. Está lá no artigo 113 do ADCT. Todo projeto tem que indicar estimativa de custo quando ele cria uma despesa obrigatória, como esse projeto faz. Só que ele foi aprovado e ninguém questionou isso. Ele passou sem limite. E mais, a dívida gerada pelo depósito voluntário remunerado sequer será contabilizada como dívida. Olha bem, é uma pedalada. Aumenta ainda mais o desafio da auditoria para investigar isso aí. Bom, você paga essa conta. Agora, para quem você paga? No Brasil, a informação sobre os detentores dos títulos da dívida pública federal é considerada sigilosa. É segredo, isso mesmo. Então, alguém poderia perguntar, mas espera aí, se não sabe para quem deve, como é que paga? O Tesouro Nacional entrega o dinheiro para o Banco Central, o Banco Central entrega o dinheiro para a CETIP. Essa CETIP era uma área do próprio Banco Central, mas foi privatizada, e depois se transformou na B3, uma bolsa meio diferente, né, que tem aqui no Brasil, mas isso também ninguém questiona.
Quem sabe o nome dos detentores dos títulos da dívida pública no Brasil é a B3. E essa informação é sigilosa para as instituições de Estado e para a sociedade que paga a conta. Apesar de se tratar de uma despesa pública, paga com recurso público, apesar do princípio da publicidade estar lá na Constituição, ninguém questiona. Só esse sigilo também já justificaria uma completa auditoria. Como se pode ter uma dívida sem identificar o credor? Como uma das partes de um contrato público, pago com dinheiro público, pode ser um fantasma oculto? Isso é um absurdo. E é você que paga, sem sequer saber para quem. Pelo menos você tem ideia de quanto paga? É muito dinheiro. E apenas em um ano, em 2020, em âmbito federal, pagamos quase 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Além disso, pagamos também a dívida dos estados, dívida dos municípios, e quem paga tudo isso é você. Essa dívida, pelo menos, tem servido para investimentos? Vamos ouvir o que diz o representante do Tribunal de Contas da União sobre isso. É menos de 1 minuto, viu, gente? Mostra aí, Vinícius. Quanto esse aumento da dívida pública, quanto foi destinado ao investimento, né? Verificou-se que no orçamento, isso é informação do próprio Tesouro, nenhuma despesa de investimento carimbada com a GND de investimento foi custeada com emissão de títulos. Quer dizer, até aí nenhum investimento foi feito com recursos da emissão de títulos públicos. Mas houve investimento via BNDES. Então, as emissões feitas, as emissões diretas que não passaram pelo orçamento, feitas via BNDES, de 450 bilhões, né? Elas são consideradas como investimentos. Aí, no Brasil, a maioria delas, né? Vamos tentar. Entenderam o que ele disse? Do aumento da dívida de 2000 a 2017, um aumento de 4 trilhões. Quanto foi destinado a investimento? Direto do orçamento? 0. Nenhum investimento foi feito com emissão de títulos. O que ele admite lá como investimento são 400 bilhões que foram para o BNDES, mas grande parte disso foi investido no exterior, nem foi investido aqui. Estamos falando de 4 trilhões de estoque. Aí não está computado nem o fluxo, ou seja, o que foi pago em cada ano. Estamos falando de muitos trilhões. Não é fácil imaginar 1 trilhão. Nós podemos comparar, por exemplo, ano passado, 1 trilhão e 400 praticamente foi pago para a dívida. Para a educação, foram 88 bilhões. Para ciência e tecnologia, cerca de 300 milhões, quase nada. Essas duas áreas, se recebessem o que a dívida recebeu, nós teríamos 15 vezes o que foi empregado em educação e ciência e tecnologia. Aquele estudante que ficou sem assistência estudantil e teve que abandonar a faculdade, aquele que não tinha material no laboratório para fazer pesquisa, ou não tinha equipamento, ou não tinha nem laboratório, porque fechou por falta de verba, aqueles que perderam as bolsas de pesquisa, quase todas foram cortadas no Brasil por falta de verba. O Instituto Federal, que foi fechado aqui em Brasília por falta de verba. Quantos talentos desperdiçados, quantos jovens tendo seu futuro boicotado. Poderíamos passar a noite toda aqui listando coisas cortadas. Investimentos relevantes que deixaram de ser feitos nas áreas essenciais com a desculpa de pagar a dívida. Que dívida é essa se o próprio Tribunal de Contas falou que não tem servido para investimentos? Naquele mesmo dia que o Tribunal de Contas fez essa fala, eu também participei dessa audiência pública e a minha palestra foi exatamente para que tem servido a dívida pública no Brasil. São vários mecanismos que agora não vai dar tempo de explicar, mas eu já falei de alguns, já falei dos esqueletos, já falei da remuneração, da sobra de caixa dos bancos, e tudo mais. Auditoria é isso, gente. Auditoria é investigação com base em dados oficiais. A auditoria que nós defendemos é auditoria integral, não só aquela contábil dos números, mas a que verifica o caminho do dinheiro,
a justificativa econômica, a base legal, o contexto histórico e político. A auditoria é a ferramenta que mostra as entranhas da mega corrupção. Não da corrupção de varejo que aparece na mídia. A auditoria vai mostrar a mega corrupção, que impede que o gigante Brasil seja o país mais justo para o seu povo e alcance o desenvolvimento socioeconômico que merecemos, como o Eduardo Brasileiro colocou aqui. O Brasil é riquíssimo, não só em recursos naturais, todos sabem, nós temos nióbio, petróleo, inúmeros minerais preciosos, semi-preciosos, a maior reserva de água doce do planeta, terra agricultável, clima favorável, todas as matrizes energéticas, um povo maravilhoso que fala o mesmo idioma nesse vasto território do nosso país. Temos também dinheiro em caixa, temos mantido mais de 4 trilhões de reais em caixa há vários anos, então nosso problema não é emitir moeda, não é dinheiro, nós temos dinheiro em caixa. Nosso problema é essa política monetária suicida do Banco Central que privilegia o sistema da dívida. Como é possível, com essa riqueza toda, que alguém ainda não questione que tem algo errado no nosso país? Como podem dizer que não tem dinheiro para educação, saúde, moradia, todos os direitos que estão lá no artigo 6º da Constituição? Chega. O sistema da dívida, gente, é aquela pedra no meio do caminho, parafraseando o grande Carlos Drummond de Andrade. É a pedra que trava as imensas possibilidades do nosso Brasil maravilhoso. A chamada dívida tem sido a justificativa para a negação de todos os nossos direitos sociais. Tem sido a justificativa para a negação do nosso desenvolvimento socioeconômico, para a destruição da própria estrutura do Estado e a fabricação de crises que servem de justificativa para a contínua retirada de direitos, mais desmonte, num ciclo vicioso que tem empurrado o país para o cenário de escassez e contínua subtração de patrimônio, direitos, dignidade de vida, que não tem nada a ver com a abundância que existe no Brasil. A auditoria é a ferramenta capaz de detonar essa pedra, de transformá-la em brita, que reconstruirá tudo que for necessário para seguirmos o caminho da abundância que de fato existe no Brasil. Para dar certo, vamos precisar de todo mundo, porque essa auditoria, para ser feita e dar certo, ela tem que ser feita com participação social, unindo todos os movimentos sociais, e tem que ser assim, porque quem paga a conta é que tem o direito e que tem o maior interesse de saber que dívida é essa e rever esse processo e construir outro caminho, outro modelo. Por isso, todos nós da Auditoria Cidadã temos muita honra de celebrar 20 anos de luta, 20 anos de dedicação das nossas vidas para a popularização dessa ferramenta poderosíssima que é a auditoria. É isso, gente, é hora de virar esse jogo. As sementes estão jogadas, estão plantadas. Tenho certeza que irão brotar, produzir muitos frutos, e aí será muito bom. Aí vem a economia de Francisco e Clara, né, Eduardo? Aí é quando as sementes brotarem, estaremos aí conquistando o que ambos pregamos e lutamos. Gratidão, é isso, gente.